Trump acabou de fazer o jogada de mestre do século contra o Irã. Tudo isso tem a ver com a China, e o Partido Comunista Chinês sabe disso. Bem-vindo ao China Uncensored. Eu sou Chris Chappell. O Partido Comunista Chinês está furioso com as ações dos Estados Unidos contra o regime iraniano e fica ainda mais irritado quando você ajuda. Operação Honeypot 2 Electric Boogaloo. Veja, Xi Jinping detesta ser comparado a um certo urso amarelo. Por isso, pedimos que comente abaixo dos vídeos com o emoji do Honeypot. Mas aqui está uma maneira ainda melhor de enfrentar o PCC. Junte-se ao meu exército oficial dos 50 centavos se inscrevendo em chinauncensored.tv. Assim você nos apoia diretamente. Essa é a principal forma de combater o PCC. Você vai nos permitir fazer episódios como este, apesar da censura constante do YouTube, desmonetização e o cancelamento secreto de inscrições das pessoas. Precisamos de pelo menos 3.000 assinantes e graças ao apoio incrível até agora, já passamos da metade da nossa meta. Então, se você assinar hoje um plano premium anual, vamos te enviar uma dessas canecas de edição limitada da Operação Honeypot, feitas nos Estados Unidos, mas só fizemos 200 delas e elas já estão quase acabando. Então clique abaixo para entrar no meu exército de 50 centavos agora e fique até o final do episódio para uma atualização especial do futuro. O que é bom, porque tem sido um ano muito cansativo até agora, com tudo acontecendo em todo lugar ao mesmo tempo. Não desse jeito, mas quer saber, vai ficar tudo bem porque eu encontrei algo para me manter de pé. É uma substância viciante. Chama-se monitorar a situação no Irã. Deveria haver um aviso do ministro da Saúde sobre seguir generais militares nas redes sociais. Como todos já sabemos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está focado em uma mudança de regime no Irã. E se você não sabe, como é ser a pessoa mais tranquila do planeta? Trump está nisso para vencer. Sem restrições, sem segurar nada. Você sabe o que dizem, todo mundo é valente até o céu começar a perder pixels. Eu gosto dessa. Então o que está acontecendo no Irã é enorme e vai muito além de apenas destruir mísseis balísticos iranianos e possíveis armas nucleares. O ataque ao Irã tem, na verdade, tudo a ver com enfraquecer a China. E também ter uma desculpa para usar seu boné de beisebol estiloso de tempos de guerra. Agora, se você acompanha o programa há muito tempo, já me ouviu dizer isso antes e também obrigado por continuar comigo. E se você não acompanha o programa há muito tempo, seja bem-vindo. É sempre bom ver rostos novos. Eu já havia apontado a dependência da China em relação ao petróleo iraniano há quase uma década. A China é o maior parceiro comercial do Irã e depende do petróleo iraniano para seu crescimento econômico. Tanto na China quanto na iniciativa Cinturão e Rota, o que aprendemos com isso, além de cobrir a China por uma década? Você gosta de um presidente? Fui um dos primeiros a apontar que tudo o que ocorre no governo Trump está ligado à China. Muito antes de dizer isso foi legal, isso é legal, não é? Então pode apostar que a China está muito assustada com o que está acontecendo no Irã e com o que pode acontecer a seguir. Como venho dizendo há um tempo, Trump está reagindo a uma guerra que outros países já vêm travando contra os Estados Unidos, e tudo gira em torno da China. Trump acabou de eliminar outro fantoche chinês, Maduro na Venezuela, e mostrou uma tecnologia que as pessoas achavam que era só ficção científica. Para mostrar ao mundo que não se deve mexer com os Estados Unidos. Mas desta vez, não sou só eu que estou dizendo isso. Tem gente no X falando sobre como os ataques ao Irã são, sobre a China, e até mesmo veículos de mídia tradicionais estão comentando sobre isso. Isso me dá esperança de que não estive falando ao vazio, pois quem fala ao vazio é frequentemente desmonetizado. E sim, o que estamos vendo agora é uma nova etapa da grande estratégia de Trump contra a China. Como o analista de defesa do Exército, Chris Cappy, colocou de forma eloquente, os Estados Unidos estão implementando uma grande estratégia projetada para enfraquecer a posição da China. O objetivo é que, se a China agir contra Taiwan nos próximos 2 anos, ela o faça sem apoio no Oriente Médio, sem cartéis agindo por procuração no México e sem uma Rússia capaz de lançar qualquer ataque à OTAN. O objetivo dos Estados Unidos é focar 100% no Pacífico nos próximos 2 anos. E é verdade, a China está muito ligada ao regime iraniano.
Por anos, o Irã tem sido um grande fornecedor de petróleo para a China. Dados de 2025 mostram que a China compra mais de 80% do petróleo exportado pelo Irã. As importações de petróleo iraniano representam cerca de 13,4% do total de importações marítimas de petróleo pela China. O que isso significa é que, entre Irã e Venezuela, a China perdeu cerca de 17% do seu total de importações de petróleo neste ano. Isso não é algo que se substitui facilmente. Enquanto isso, o regime iraniano recebeu muito apoio da China, de acordo com um analista de segurança israelense. Em entrevista ao Wall Street Journal, a China era e ainda é a principal cadeia de suprimentos para o Irã. Para tudo o que é necessário para construir armas, que tipo de armas? Todos os tipos, desde mísseis balísticos até drones, tecnologia nuclear, assim como armas usadas por aliados iranianos como Hamas, Hezbollah e os Houthis. Mas não se preocupe, a China ama a paz e manter a justiça em todo o mundo. Quem nunca armou ditadores e terroristas? Aquele que estiver sem pecado que atire o primeiro míssil? A China também ajudou o Irã a matar manifestantes com veículos blindados anti-motim. Eles fortaleceram o sistema de vigilância do Irã e o acesso tanto a dados de satélite quanto a tecnologia de radar anti-satélite. Grande parte disso foi severamente enfraquecida pelos ataques de Israel e Estados Unidos ao Irã no ano passado. Mas, como disse um pesquisador do Instituto Hudson, a China estava se movendo para reconstruí-lo. Recentemente, a Reuters informou que o Irã quase fechou um acordo para comprar mísseis antinávios supersônicos da China. E no final de janeiro, a China enviou mais de 1.000 toneladas de produtos químicos para combustível de mísseis ao Irã, o suficiente para reconstruir uma grande parte do estoque de mísseis balísticos que foi destruído no ano passado. O Irã estava bem encaminhado para a recuperação, mas apesar de tudo o que a China deu ao Irã, os Estados Unidos e Israel simplesmente esmagaram o regime. O que é estranho, pois produtos da China são geralmente conhecidos pela boa qualidade. Os Estados Unidos e Israel não só mataram dezenas de líderes e demoliram o aparato de defesa e segurança do Irã, como também invadiram os aplicativos e redes de transmissão do Irã. Algo para mostrar aquele boné estiloso de guerra? Tudo isso está acontecendo poucos meses depois que Irã, China e Arábia Saudita realizaram sua terceira reunião trilateral desde o acordo entre a Arábia Saudita e Irã de 2023, intermediado pela China. Isso era para mostrar como a China era uma grande mediadora internacional, mas dado o comportamento do Irã agora, isso envelheceu como leite deixado ao sol no Irã em uma manhã de sábado. Os ataques de Trump à Venezuela e ao Irã enviaram uma mensagem clara à China. Observe seu equipamento e como ele se sai contra os Estados Unidos. Mexa com os Estados Unidos e você verá coisas muito piores. É fundamental transmitir isso antes da visita de Trump à China nas próximas semanas, caso ocorra como planejado. Toda essa coisa de humilhar a China repetidamente no palco mundial pode atrapalhar, mas há outra coisa que o ataque de Trump ao Irã faz. De acordo com aquela pesquisadora do Instituto Hudson, Trump está atacando o pilar que fez toda a região do Golfo se tornar mais dependente da China. Veja o que ela quer dizer. Como mencionado anteriormente, a China tem armado e investido no Irã. Retorno fenomenal sobre esse investimento e isso tem um efeito cascata no restante da região. Um Irã fortalecido preocupa potências do Golfo como a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, levando-as a buscar acordos com o país. Nas gestões Obama e Biden, isso gerou dúvidas sobre a confiança nos Estados Unidos. Então, os estados do Golfo passaram a buscar mais cooperação com a China, especialmente quando se trata de economia, comércio, infraestrutura e diplomacia, porque a China é confiável, confiavelmente terrível. Mas acho que consistência é consistência. Isso aumenta a influência da China, e quanto mais influência a China tem sobre as capitais do Golfo, menos provável é que essas capitais fiquem do lado de Washington nas questões que Pequim mais se importa. Taiwan, controles de exportação de semicondutores, aplicação de sanções e o futuro da ordem financeira baseada no dólar. O Golfo poderia dar à China o apoio necessário para contornar e superar as sanções em caso de guerra. Além disso, eles poderiam literalmente abastecer a economia da China com vendas de petróleo, caso sintam pressão suficiente da China para isso.
Mas ao eliminar o regime iraniano, os Estados Unidos não só têm uma distração a menos para se preocupar, como também aumentam as dúvidas sobre a confiabilidade da China. Os ataques expõem a fragilidade de cada relação de clientela que Pequim construiu a partir de Teherã. A China, é claro, não está satisfeita com a situação no Irã. Isso é óbvio para todos, mas a pessoa mais tranquila do planeta? Além de condenar os ataques ao Irã, os defensores pró-Partido Comunista Chinês estão chamando os Estados Unidos de viciados em guerra e divulgando algumas artes de propaganda pesadas. Eu sei que isso deveria fazer os Estados Unidos parecerem ruins, mas eu queria comprar isso numa loja da Spencer's Gifts. Eles também têm trabalhado para virar a opinião pública contra os Estados Unidos, segundo a Fox News. 10 minutos antes de Trump sequer revelar os ataques contra o Irã, grupos de esquerda, como o Fórum do Povo, que é financiado pelo milionário Neville Roy Singham, radicado na China, organizaram protestos contra o ataque dos Estados Unidos ao Irã. Uau! Eles são quase tão coordenados e eficientes quanto os próprios ataques. Além disso, a mídia estatal chinesa correu para comemorar relatos de que o porta-aviões USS Abraham Lincoln havia sido atingido por mísseis iranianos com IA. Lixo, que além de ser desonesto, é simplesmente copiar o truque de Donald Trump. Espero que a China não roube isso como um método para lidar com manifestantes. Enquanto isso, redes sociais chinesas promoveram hashtags com narrativas iranianas e fazendo os Estados Unidos parecerem maus, como os comunicados da mídia iraniana. Imagens de drone atacando base dos Estados Unidos. O Irã afirma que míssil atinge navio de guerra dos Estados Unidos. Ataque à escola primária iraniana deixa 51 mortos e 60 feridos. E muitos outros, a maioria dos quais são mentiras descaradas, como a ideia de que Khamenei estava vivo e que o Irã causou centenas de baixas dos Estados Unidos. Autoengano é uma droga pesada, e eu achava que acompanhar a situação no Irã era viciante. Também é interessante notar que, dada a situação, a China censurou uma música de uma cantora malaia intitulada É uma Pena, Não É Você. Considerando como os iranianos estão comemorando a morte do Ayatollah e o jeito que as coisas estão indo na China atualmente, é fácil entender por que o Partido Comunista Chinês temeria uma música chamada É uma Pena, Não É Você. E se você não tem muita imaginação, não se preocupe, posso explicar. Xi Jinping é um bebezão patético e fraco assustado com melodias cativantes. Agora, é muito cedo para dizer até que ponto Trump terá sucesso em seus objetivos contra o Irã, mas é aqui que precisamos ficar atentos. O Partido Comunista Chinês joga no longo prazo. Se o Irã, mais especificamente a Guarda Revolucionária Iraniana, continuar no comando do país, o Partido Comunista Chinês voltará a armá-los, abastecê-los e comprar seu petróleo. Mesmo com a queda do regime, o Partido Comunista Chinês buscará negociar com qualquer novo governo. O Partido Comunista Chinês, tendo 2 pesos e 2 medidas, é a única maneira que conheço de saber que eles têm algum padrão. Eles vão usar toda a influência econômica e política que tiverem à disposição, como sempre fazem em todo o mundo. Por isso, precisamos garantir que os Estados Unidos impeçam operações de influência chinesa no Irã nos próximos anos. Não podemos perder isso de vista, mesmo que o Irã se torne uma democracia pró-Ocidente e amante da liberdade. Não fiquem complacentes, continuem usando seus chapéus de pensar bem em cima dos seus bonés de guerra. Ok. Eu sei que não tive muita sorte consultando os futuros Chris sobre como vai a Operação Honeypot. Um se vendeu para o PCCA, um foi encolhido, um era só um esqueleto em chamas. Bom, talvez dessa vez seja melhor. Meu Deus, o passado, finalmente posso te avisar o que está acontecendo com você. Não teve gente suficiente ouvindo meus avisos sobre a China, e então eles liberaram o vírus do mar, e isso está criando zumbis marinhos. Eu não consegui detê-los a tempo. Você que está assistindo. Você precisa se inscrever, senão a Operação Honeypot falhou. Não conseguimos os inscritos. Precisamos manter o China Uncensored vivo. Está morto-vivo. Chris não. Agora eu quero socar uma pedra repetidamente e, pior de tudo, estou infectado, o que eu já tenho. Já tem zumbi sem cérebro do TikTok demais aqui no presente para lidar. Eu não posso lidar com você. Vai fazer um sanduíche de Jill. Clique neste botão para acessar meu site e se juntar ao meu exército de 50 centavos. Assim não precisarei enfrentar ondas de BOWs comunistas no futuro.
E lembre-se, se você se inscrever hoje com um plano premium anual, vamos te enviar uma dessas canecas de edição limitada, feitas nos Estados Unidos da Operação Honey Pot. Elas estão quase acabando. Clique abaixo para se juntar ao meu exército de 50 centavos. Agora, obrigado por assistir. Sou Chris Chappell. Até a próxima.